Você já pensou sobre o que é ser fiel, sobre como é agir com fidelidade? Nós pensamos muito em relação ao oposto disso, que seria traição. Mas nós devemos pensar não apenas em uma ocasião específica em que nós somos fiéis, porque de fato ser fiel em todas as coisas que nós nos propomos a sermos fiéis envolve constância, perseverança, consistência. Perceba o que é dito em Tito, capítulo 2, versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui, lembre-se que essa exortação não furtar está associada com uma classe social aqui nessa exortação diretamente, que são os servos. São aqueles que eram empregados dos seus senhores. E aqui ele diz: não furtem, juntando com o versículo anterior que diz: não sejam respondões, não furtem. Por ocasião de estarem em casas de pessoas que eram de melhor qualidade financeira, com posses e tudo mais, muitos poderiam ser tentados a roubar, a tirar algo dos seus patrões. Então nós devemos pensar qual é o nosso papel como cristão nisso, de não furtar. E lembre-se, nós podemos furtar sem ser algo físico. Pense em como, às vezes, nós somos tentados a protelar o nosso trabalho em nosso serviço, no nosso emprego. Como nós acabamos adiando certas coisas que poderíamos já ter feito e acabamos ali trocando o tempo que nós temos para o nosso trabalho para simplesmente fazer outras coisas. Nós estamos roubando o tempo que nos foi comprado pelo nosso patrão. Comprado no sentido de que ele paga pelas nossas horas. Então nós precisamos entender que durante aquele período precisamos dedicar horas a isso. Então, dependendo do seu trabalho, você deixar de fazer certas coisas em certos momentos pode causar um prejuízo enorme para o seu patrão, para a sua empresa. Então, não furte, entenda também, não algo apenas físico ou em questão de dinheiro ali naquela ocasião, mas do próprio tempo que você cedeu para aquela empresa, em troca de uma remuneração. Pense nisso. Além disso, ele diz então o contrário disso. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Então, esse aqui é o aspecto que eu quero destacar nesse devocional. Deem prova de toda a fidelidade. Aqui ele está falando desse contexto de senhor e servo, patrão e empregado, e que esse empregado deve dar de fato prova de que tem do Senhor a sua confiança, porque ele de fato é fiel. E nós podemos ampliar isso, não apenas para o nosso trabalho, como nós já fizemos na primeira parte desse devocional, mas em todas as áreas de nossas vidas. Pense, deem prova de toda fidelidade. Quando nós agimos com infidelidade, com traição ou com algo desse tipo, nós acabamos nos tornando pessoas não confiáveis. Mas como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, nós devemos dar prova para as pessoas de que nós somos pessoas fiéis. E aí pense em todas as áreas de sua vida. Fiel no trabalho, fiel na família, fiel na igreja, fiel aonde você for. Nós devemos dar prova disso em nossas vidas. Agora perceba, qual é o propósito disso? A continuação do versículo 10 nos diz: a fim de ornarem, ou seja, de nós estarmos destacados de alguma forma, com algumas características que são visíveis em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de embelezar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a fidelidade faz parte de nós tornarmos o nosso Deus belo para as outras pessoas, tornarmos Jesus, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bela para as pessoas. Elas olharão para as nossas vidas, verão fidelidade e entenderão que nós somos fiéis ao Deus que nos ama, porque Ele é fiel para conosco. E nós podemos ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Eu te pergunto, você tem sido fiel em todas as áreas de sua vida? Qual área de sua vida você tem experimentado a traição? Qual área de sua vida você tem experimentado a irresponsabilidade? Pense que isso desagrada totalmente ao Senhor, porque perceba, isso está associado diretamente com a beleza do Evangelho, com a beleza do ensinamento de Deus, como diz o versículo.
Então nós precisamos, de fato, experimentar mais da fidelidade que Deus nos dá, para que nós possamos ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Que Deus te dê um coração fiel, um coração que agrada a Ele. Deus te abençoe.